Olá, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para a nossa live desse domingo, dia 4 de abril. Vamos começar hoje o capítulo 9 do livro 2º do Livro dos Espíritos. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse capítulo ele vai tratar da intervenção dos espíritos no mundo corporal. São diversos tópicos que Kardec vai abordar dentro desse prisma da ação espiritual no mundo corporal. Então Kardec dá por título a esse capítulo Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aqui nós precisamos perceber, e aí talvez nos remetamos às questões 84, 85, 86 do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos, que fala justamente dos dois mundos. Então nós temos aqui, vamos lá nessas questões, antes de começarmos, na questão 84, pergunta se os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, e eles respondem sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas. Depois ele pergunta qual dos dois mundos, melhor dizendo, o mundo espiritual ou o mundo corporal é o principal na ordem das coisas. E eles disseram o mundo espiritual, que preexiste e sobreexiste a tudo, e sobrevive a tudo. Depois na 86 pergunta, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Eles disseram sim, eles são independentes, não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, esse conjunto de ensinamentos, nós vamos observar essa questão 86 do Livro dos Espíritos, dizendo-nos que esses mundos, eles reagem incessantemente um sobre o outro. E aqui, então, os espíritos vão trabalhar, ou Kardec vai trabalhar com os espíritos, a ideia da intervenção do mundo espiritual no mundo corporal, já que eles reagem incessantemente um sobre o outro, o mundo espiritual e o mundo corporal, e o mundo corporal e o mundo espiritual é um processo, digamos, retroalimentativo. Então é natural que haja uma influência do mundo espiritual para o mundo material, e lembrando-nos que a relação entre os espíritos é de pensamento para pensamento. É pensamento para pensamento. E nós somos espíritos encarnados. Nós estamos encarnados. Assim sendo, a relação, a interferência dos espíritos nas nossas ações, nos nossos pensamentos, se dá justamente por essa simbiose mental, por essa simbiose no campo do pensamento que todos nós temos com os espíritos. Lembrando, mais uma vez, somos espíritos encarnados. E pelo pensamento, ligamo-nos aos espíritos desencarnados. Nesse sentido, então, ou nesse viés, nós vamos à questão 456, quando se pergunta aos espíritos, os espíritos veem tudo o que fazemos? E eles respondem, podem ver, pois constantemente vos rodeiam, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção,
não se ocupando das que lhes são indiferentes. Aqui é um aspecto de sintonia. Os espíritos podem ver o que nós fazemos? Sim. Resposta geral, sim. Eles podem ver o que fazemos. Regra geral. E aí eles acrescentam: já que estamos rodeados constantemente por espíritos. O apóstolo Paulo chamava isso de nuvem de testemunhas. E eles dizem então que, na verdade, embora vejam o que nós fazemos, eles veem aquilo que lhes chama a atenção, por um processo de interesse mútuo, interesse entre o que fazemos, o que eles, e o interesse deles, digamos. Então, é nesse sentido que eles colocam, que eles sim podem ver o que fazemos, mas eles se ligam, né, daquilo que lhes chama a atenção e não se ocupa de coisas, ou não se ocupam de coisas que lhes são indiferentes, mostrando que não há uma vigilância constante. E essa questão de chamar a atenção, ela tem muito a ver com o nosso nível de pensamento, a nossa estrutura mental. É como se criássemos, né, uma forma de vida que chama a atenção dos espíritos que se associam a essa forma. É o que alguém colocou aqui, se não me engano, a Xiomara colocou aqui de sintonia. É mais ou menos isso. E aí na questão 457, pergunta-se aos espíritos: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha que interessante. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem: muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. E aqui fica claro por que não pode ser dissimulado. Porque o pensamento é o veículo de comunicação dos espíritos. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. O pensamento é o veículo de comunicação dos espíritos. Se o pensamento é o veículo de comunicação dos espíritos, pensar é comunicar-se com os espíritos. Perceberam? Se o pensamento é o veículo, pensar é comunicar. Então nós nos comunicamos pelo pensamento. Por isso eles dizem aqui que os espíritos conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Dissimulação. Não há possibilidade de dissimularmos o pensamento na relação com os espíritos. Eles nos enxergam, eles nos percebem, melhor dizendo. E aí Kardec desdobra a pergunta. Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois de morta. São palavras de Kardec, o vivo e o morto aqui. Eles dizem: certamente, quando vos julgais bem escondidos, muitas vezes tendes uma multidão de espíritos que vos observam. Vejam que coisa interessante. Vejam que coisa bem interessante que os espíritos dizem aqui. Quando vos julgais bem escondidos, muitas vezes tendes uma multidão de espíritos que vos observa. É aquela ideia paulina, né? A nuvem de testemunhas que dizia o apóstolo Paulo. E aí a questão 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Pergunta boa, né? O que eles pensam a nosso respeito, ao nosso respeito? E eles respondem: depende.
Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Vejam que interessante. O que eles pensam de nós? Depende do nível, por assim dizer, dos espíritos, do nível espiritual. Se são espíritos levianos, eles rirão das nossas preocupações, dos nossos erros. E se forem espíritos sérios, eles se lamentarão das nossas falhas, mas tentarão nos ajudar. Tentarão nos ajudar, porque essa é a conduta de uma pessoa séria. Sempre se propõe a ajudar. Os espíritos bons, os espíritos sérios, sempre se propõem a nos ajudar. Mas lembremos, nos ajudar não é fazer as coisas em nosso lugar. Não é substituir-nos nas obrigações, nas ações que são nossas. Então eles nos ajudam, podem nos auxiliar, sim. Podemos ter espíritos ao mesmo tempo olhando para nós, os sérios e os que eles chamam aqui de levianos, sim. Vai depender dos nossos pensamentos. Um pensamento sério, uma forma de pensamento séria, os sérios veem, os levianos não. Mas os pensamentos levianos, os levianos veem e os sérios também veem. O que pode o mais, pode o menos. Então, se os espíritos sérios podem perceber as nossas leviandades e tentam nos orientar para que não continuemos. Quando as nossas condutas são sérias, nossa forma de pensamento, os levianos não percebem, os sérios sim. Então é importante nós percebermos que a ajuda do alto sempre está acontecendo, mas nem sempre nós estamos percebendo ou estamos dispostos a sermos ajudados. Dispostos a sermos ajudados. E aqui é bom que nós observemos que não se trata de um pensamento qualquer. Conversávamos isso recentemente, eu e Lâmia, numa live. O pensamento muitas vezes se nos chega e se vai. Não me refiro, e nem os espíritos se referem a esse tipo de pensamento, mas aquele pensamento que forma um ideário. Forma um ideário. Muitas vezes nos passam pensamentos fúteis, mas vejam, passam. Não são esses os pensamentos que nos ligam aos espíritos, porque esses pensamentos, eles não são um ideário de vida. Eles são pensamentos, vêm e vão. Como os espíritos dizem lá no item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem: não deixeis demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Vejam, demorar não é passar o pensamento, é demorar, é nos comprazer no pensamento. E aí criamos uma forma pensamento. E criando essa forma pensamento, nós nos vinculamos aos espíritos. Nos vinculamos e passamos então a viver na atmosfera mental desses espíritos. E eles a viverem na atmosfera mental nossa. É o processo da simbiose espiritual. Há uma simbiose espiritual. E isso então abre espaço para que nós entendamos as outras questões. Essa simbiose espiritual vai nos fazer perceber agora a questão 459 e as outras questões.
cujo tópico, cujo título Kardec dá: a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Vejam, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, que é o que se abre com a questão 459. E aqui é bom observar: influência oculta. Ela não é ostensiva. É uma influência subreptícia. É uma influência que nós não percebemos, muitas vezes, que se trata de uma influência espiritual. Aqui não estamos nos referindo a um processo obsessivo no sentido estrito que se dá essa palavra. Não. Aqui estamos falando de uma influência, que são influências muito sutis, que talvez nós nem percebamos. Nem percebamos. E aí vejamos a questão 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos? Os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Pois, frequentemente, ou em outras traduções, de ordinário, são eles que vos dirigem. Em outras traduções, são eles que vos fazem agir. Aí vai depender da tradução. Muito mais do que imaginais. Isso é para nos dizer que nós não imaginamos qual o nível de influência que nós recebemos. Nós não imaginamos a intensidade das influências espirituais. E aí eles fazem uma forma simbólica dizendo frequentemente, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Vejam, eles nos dirigem. Eles quem? Os espíritos. Mas nos dirigem para onde? Para onde nosso desejo determinar. Porque numa primeira leitura dá a ideia que nós somos marionetes, que os espíritos nos dirigem como marionetes. Não, não. Eles nos dirigem para a direção que nós indicamos pelos nossos desejos. E onde podemos encontrar isso? Na questão 467. Aqui diz assim: perdoe-me, mas como fica o nosso livre-arbítrio? É justamente a questão 467 que vai explicar isso. Essa questão 459 não pode ser analisada sozinha. Ela precisa da questão 467 justamente pelo livre-arbítrio. Muito bem colocado aqui, faraó amigo, né? Muito bem colocado. Vejam a questão 467. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Sim, respondem eles, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam pelos seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Então, faraó amigo, muito bem lembrado aqui, bem colocado por você, o nosso livre-arbítrio é que vai determinar o rumo dessa direção. O nosso livre-arbítrio é que vai determinar a direção. Porque os espíritos influenciam aqueles que os solicitam pelo pensamento. Pelo pensamento. Vejam, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Por isso é que eu digo sempre, e vocês até se cansaram de ouvir isso, não analisamos a questão 459 sozinha. Porque se olharmos separadamente essa questão, destacarmos-la do conjunto da obra, dá a impressão que nós não temos livre-arbítrio.
dá a impressão então que somos marionetes. E não somos. Somos nós que determinamos o rumo. E os Espíritos nos direcionam no rumo que nós queremos seguir. Queremos seguir. A pergunta da 467 é libertarmos-nos, vejam. Pode o homem libertar-se? É como preso. Preso por quê? Pelos desejos, pelos pensamentos. Nós nos prendemos. Por isso o verbo aqui da pergunta é libertar. A questão 469, o verbo já é outro. Neutralizar. Essa questão 459, ela tem que ser interpretada à luz da questão 467 e à luz da questão 469. A 467, libertar. A 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Vejamos que a 467, o verbo é libertar. A 469, o verbo é neutralizar. E aí vejam a resposta. Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, sobretudo, dos espíritos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam em vossa fraqueza. Essa a razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa é a resposta da 469. Então, só um segundinho. Então, quando associamos a questão 459 às questões 467 e 469, nós entendemos o que é essa influência, o que é esse frequentemente eles vos dirigem. Frequentemente eles vos dirigem. Eu aqui não quis sair só desse conjunto. Nós temos outras questões do Livro dos Espíritos que vão reforçar isso. Nós temos a questão 851, 861, e aí vai, N outras questões. Eu quis ficar somente no capítulo, para mostrar que no próprio tópico, nós precisamos fazer associação. Nós precisamos fazer associação. O professor Adroaldo diz aqui, né, não é livre aquele que não tem domínio sobre si mesmo. Perfeito, professor. Perfeito, professor Adroaldo. Esse domínio sobre nós mesmos. Então, aqui alguém sugeriu o livro Pensamento e Vida. Perfeito, lá de Emmanuel, perfeito. Mas eu fiquei somente no tópico. Dessa vez eu não quis alongar, eu não quis buscar outras questões. Somente aquelas que estão aqui. Porque muitos espíritas se escudam, criam um escudo na questão 459 para dizerem: eu fui influenciado, afinal de contas todo mundo é. Não, vejam, é a gente que fica, de ordinário eles nos dirigem. Sim, desde que abramos as portas, desde que abramos a mente, conforme nos falam os espíritos nessas questões 467 e 469. Depois eles seguem, questão 460. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá os outros que nos são sugeridos? Bom, uma questão, eu diria,
que decorre do que ele já vem ensinando. Vossa alma, respondem eles, é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. Olha os espíritos dizendo. Há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Olha que coisa interessante. Um pouco de nós, um pouco deles. Eles dizem um pouco de vós, um pouco de nós. Veja que eles não disseram um pouco de nós e um pouco de vós, como se primeiro fosse deles. Não, não. Primeiro são os nossos. Abrem espaços. Os nossos pensamentos abrem espaços. E esses espaços são ocupados pelos pensamentos dos espíritos, pelas sugestões dos espíritos. Muito claro isso. Muito claro. E aí segue a questão 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Eu gosto muito em Kardec essa forma que ele decompõe. A forma que ele decompõe as perguntas. Porque é decompor. Ele cria um todo e vai decompondo em fases. Os espíritos dizem então que há uma mistura de pensamentos e Kardec então pergunta como distingui-los. Como saber qual é meu, qual é dele ou deles? Ou quais são os pensamentos deles e quais são os pensamentos meus? E eles respondem: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, será por sua responsabilidade. Interessante. Aqui tem uma pergunta, folha molhada, diz assim: por que Deus permite essa interação? É o mesmo que perguntar por que Deus permite que nós façamos amizades. Por que nós nos encontramos com pessoas. É a mesma coisa se perguntasse assim. Sabe por quê? Porque somos espíritos. A interação entre mim e os espíritos é como a interação entre mim e o meu vizinho. Entre mim e um colega de trabalho. É interação, é convivência. São dois mundos que se interagem. Questão 86 do Livro dos Espíritos. São dois mundos que se interagem. Então não é uma questão de permissão ou não permissão. É uma questão natural. Como é natural encontrar-me com pessoas na rua, no trabalho, em qualquer lugar, e criar laços. Então nós nos reunimos, nós já estudamos isso em outras lives, nós nos encontramos com os espíritos e nos associamos com os quais nos identificamos. Percebeu? Então é uma questão muito simples. E aqui a Tatiele traz uma observação, né, chamando a atenção lá para a ideia de Santo Agostinho, né, num reforço a um pensamento filosófico lá da era pré-socrática, né, lá do templo de Apolo, né, o templo da cidade de Delfos, né, em homenagem a Apolo, em que Pitaco, o filósofo, desculpe-me, templo de ouro, né, Apolo em Delfos, em que havia essa forma de se colocar o conhece-te a ti mesmo que Sócrates foi trabalhar. E é importante isso que traz aqui. Até coincidentemente, Tatiana, eu li agora há pouco, estava lendo, né, que eu resolvi ler novamente depois de uma live que eu fiz com o pessoal lá dos Estados Unidos sobre Santo Agostinho. Eu acabei querendo ler novamente, né, o livro Confissões, né, e estava lendo agora há pouco. Né, estou aqui no meio da leitura ainda, né, o livro Confissões, e eu sugiro a leitura, viu? É uma leitura muito agradável, ler direto da fonte, né? Ou seja, ler a história de Santo Agostinho contada por ele mesmo, né? Como ele escreve o livro Confissões. Então, coincidentemente, estava lendo sobre isso agora, e a grande luta, né, de Santo Agostinho em tentar entender o mal, né? Tentar entender o mal, essa era a grande luta com Santo Agostinho. Ele, por diversos momentos, ele tenta explicar
o mal, e até não consegue. Ele não consegue, e assim vai. Duas coisas que Santo Agostinho trabalhava, né? O mal, entender o mal e entender o tempo. O que era o tempo dos homens, o que era o tempo de Deus. Né? Muito interessante isso. Só um parêntese. Então aqui dizem os espíritos que para distinguir os pensamentos, eles dizem normalmente o primeiro que se nos vem é nosso. Ou seja, aquele impulso natural, aquele reflexo do pensamento, o primeiro que se nos vem é nosso. Aqui o professor Adroaldo nos lembra a questão 123 do Livro dos Espíritos, porque Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal. Eu diria, professor Adroaldo, que Santo Agostinho, se tivesse o Livro dos Espíritos, facilitaria para ele entender um pouco esse ponto do mal, né? É muito interessante. Mas é agradável a forma que ele desenvolve o raciocínio, né? E ele desenvolve esse raciocínio no livro Confissões, ele desenvolve várias vezes. Porque esse livro Confissões, ele vai e volta, ele não é sequencial. Então, em vários momentos, ele vai trabalhar essa estrutura, né, do entender o mal, né? Ele parte do princípio que se Deus é bom, por que existe o mal? E se ele é onipotente, por que ele não domina o mal? Né? E assim vai. É muito interessante o raciocínio dele, né? Muito interessante. Mas voltando aqui à questão, então, 461, eles dizem, normalmente o primeiro pensamento que se nos vem é nosso. Aquele reflexo, aquela reação imediata do nosso pensamento. É nosso. Normalmente, não quer dizer frequentemente, não quer dizer constantemente, desculpe-me. Agora, também os espíritos dizem que não há por que criar essa diferença, saber essa diferença. Eu acho interessante quando os espíritos respondem aqui, ó, aliás, vejam eles dizendo, aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Eu vou até grifar essa frase aqui, eu não havia grifado. Veja, aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, se é nosso ou se é sugerido. O interessante é perceber o que é esse pensamento, o que é o conteúdo desse pensamento. E não se foi meu ou se foi sugerido. Se é algo bom, se for meu, ótimo. Se for sugerido, ótimo. Mas se é ruim, se for meu ou se for sugerido, continua ruim do mesmo jeito. Então eu acho interessante quando os espíritos dizem nessa frase, aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, porque muitas vezes, e aí eu abro um parêntese mais uma vez, muitas vezes nós queremos criar distinções demais. Nós queremos criar distinções por demais. Queremos distinguir coisas demais. Ficamos em farandulagens, em firulas. O que é isso? O que é aquilo? O que distinguir? E a gente se perde na forma em detrimento do conteúdo. Nós colocamos a forma sobre a essência quando ficamos discutindo essas questões. Quando se pensa, que pensamento é meu? Que pensamento foi sugerido? Olhamos o conteúdo. O professor Adroaldo perguntou aqui qual a editora, professor. Essa, no meu caso aqui, é da Martim Claret. Nem sei se existe essa editora mais. Da Martim Claret, né, da série Ouro. Né? Aliás, são vários filósofos dessa série Ouro. Né, e da Martim Claret. Tranquilo. Né? E tem outras, a Paulo também tem, né, os livros dele, de Santo Agostinho, né, tem até o Magistro, né, que é um livro sobre educação belíssimo que Santo Agostinho escreveu, De Magistro, né, do magistério. Então é um livro muito bom também de se estudar, de se ler, né, de Santo Agostinho, De Magistro. E esse aqui é da Martim Claret. Bom, então voltemos aqui, para nós entendermos isso. Que não nos interessa fazer essas distinções. Vamos observar a essência dos nossos pensamentos. Se são nossos, se são sugeridos, pouco importa. Basta que olhemos a essência. Se a essência não for boa, nossas vinculações não estão boas. Nossas sintonias não estão boas. A questão 462.
Há homens inteligentes, pessoas inteligentes, de gênio, sempre tiram suas ideias dentro de si mesmos? E eles respondem, algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, mas muitas vezes lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando os homens não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração, sem que suspeitem, fazem verdadeira evocação. Sem que suspeitem, fazem uma verdadeira evocação, dizem os espíritos. Olha que coisa interessante. É muito interessante essa forma que os espíritos vão trabalhando esse assunto. E vejam que em todas as respostas, ou vejamos que em todas as respostas, nós temos um e outro. Pensamento nosso, pensamento deles, vamos dizer assim. Eles sempre colocam, algumas vezes ele vem do seu próprio espírito, outras vezes é sugerida, para mostrar que isso é constante. É importante perceber isso. E aí o faraó amigo diz assim, dessas sintonias oriundas de pensamentos malevolentes advém de um obsessor? Muitas vezes advém de nós mesmos. Nós é que somos malevolentes, muitas vezes. E eles podem apenas estar potencializando, nada além disso. Eu insisto, eu volto a dizer que nós somos os artífices. Nós somos as fontes atrativas. Nós convidamos a influência espiritual. É importante percebermos isso. Nós convidamos essa influência espiritual. Questão 467, que nós já lemos aqui, quando lemos a questão 459. Sigamos. Disse algumas vezes, 463, que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Eles respondem, pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que ouve as boas inspirações. Eu acho ótimo esse tipo de resposta, gente. Eles dão uma resposta assim, de uma maneira bem tranquila, dizendo, bom ou mal depende de quem pensa. Eles estão respondendo assim, depende de quem está pensando. Se a pessoa for boa, ótimo, o primeiro vai ser bom, mas se ela for ruim, o pensamento vai ser ruim. É isso que eles estão dizendo. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. Do espírito é encarnado. Porque eles disseram que, em geral, o primeiro pensamento é nosso. Em geral, eles responderam isso na questão 461. Aqui na 463, Kardec pergunta então, já que é nosso, esse pensamento, esse impulso seria bom por natureza, como muitos dizem, eles podem ser bom ou mal conforme a natureza do espírito encarnado, ou seja, o pensamento é nosso. É sempre bom naquele que ouve as boas inspirações. A Graziella faz uma pergunta interessante aqui. Então existe um limite nessa influência ou somos nós que decidimos até onde essa influência pode nos afetar? Em regra, somos nós. Em regra. Pode acontecer um basta, dado pelos espíritos. Pode acontecer um basta. Pode acontecer. Mas, em regra, nós estabelecemos esses limites. Ok? Em regra, nós estabelecemos. Até onde nos comprazemos. E depois pode acontecer, numa ação didática, os próprios benfeitores dizer, chega, agora tá bom, chega. Na simbologia, vamos buscar uma simbologia. É um símbolo. Jó, lá do Velho Testamento. É um símbolo. Uma parábola muito belíssima. Belíssima mesmo, essa parábola. Chegou um momento que Deus disse, agora basta. Vou recuperar tudo de Jó, ou para Jó. Agora basta. Então, há momentos, eu vou usar um termo que Chico gostava de utilizar.
a misericórdia divina. Ele gostava de usar esse termo. A misericórdia atua. Como ele dizia, em outras palavras, não vou me lembrar ipsis verbis o que ele falava, mas ele dizia mais ou menos assim, que a justiça de Deus nunca ultrapassa o limite onde a misericórdia também alcança. Então há essas possibilidades. Questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Eles respondem: estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Olha que coisa danada isso aqui, gente. Agora deu uma minerada, hein? Olha que coisa danada. Cabe a vós distinguir. Ou seja, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Cabe a vós distinguir. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou mau espírito? Estudai o caso, respondem eles. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Questão 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Nós já estudamos essa questão do sofrimento dos espíritos em lives anteriores. É aquela ideia da pessoa má, que se está passando, sofrendo, ela quer que todos sofram também. A pessoa egoísta, que não quer sofrer sozinha. Quer que os outros passem pelo que ela passou. Ela quer que os outros passem pelo que ela passou. Não aprendeu com as suas dificuldades e quer impô-las aos outros. Como dizendo: se eu sofri, que ele sofra também, que ele se vire, eu me virei. É esse tipo aqui que está em curso nessa questão, ou nessa resposta da questão 465. Quantas pessoas vocês conhecem? Ou quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas pessoas, ou talvez nós mesmos, já fizemos isso? Dizendo: eu tive que me virar nessa vida, ele que se vire, não ajudo. Quantas pessoas? Quantas vezes nós passamos de largo, como diz a parábola do samaritano, passou de largo. Quantas vezes? É isso que está aqui nessa resposta. Fazer sofrer como eles. No sentido de, já que eu não posso, já que eu não consigo me melhorar, eu pioro os outros. Ou seja, já que eu não consigo o bálsamo, eu quero o sofrimento para os outros. Esse é o ponto. O egoísmo. O egoísmo. No local de trabalho da gente, né? Quantas vezes no trabalho a gente aprende ali a fazer o trabalho, a exercer a função, e aí uma pessoa é contratada e nós vamos ensinar aquela pessoa. E aí dizemos assim: não, você tem que aprender sozinha. Eu estou aqui só para responder alguma dúvida, porque eu, afinal de contas, eu aprendi assim. Quem me ensinou desse jeito. Em vez de se perguntar: foi agradável eu ter aprendido dessa forma? Não, então por que eu vou impor essa forma aos outros? Se não foi agradável para mim. E assim vários exemplos. Professor em sala de aula, que se furta a responder questões que ele sabe responder, mas ele diz: não, se vira. Ele pode facilitar, mas quer complicar. Muitos querem complicar o que pode ser facilitado. E o facilitar para outrem não significa que iremos fazê-lo ficar preguiçoso, leniente. Não. Não significa isso. Nós estamos aqui para tentar ao máximo facilitar as coisas para os outros. Facilitar no sentido de torná-las acessíveis, compreensíveis. Então é isso que nós podemos depreender, diversos comportamentos, podemos depreender dessa resposta da questão 465. Diversos pensamentos, diversas situações egoístas. O professor Evaldo diz aqui, perfeito, sob a desculpa de ser rígido. Exatamente, professor Evaldo.
Muitas vezes a gente esconde na rigidez o egoísmo. O egoísmo. Muitas vezes. Eu fico imaginando se Jesus fosse egoísta e não ensinasse o que ele ensinou. Já pensou? Já pensemos nisso. Se os espíritos fossem egoístas e não respondessem a Kardec. Questão 465A, que é o desdobramento. Isso diminui o seu sofrimento? Ou seja, fazer os outros sofrer diminui o sofrimento? Ele diz, não, fazem-no por inveja, ao verem seres mais felizes. Vejam, por inveja. Não vai diminuir o sofrimento dele, mas ele quer que o outro sofra também. Qual a natureza do sofrimento que querem que os outros experimentem? A 465B. Os que resultam dos seres de ordem inferior afastados de Deus. Vejam. Questão 466. Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? É uma pergunta... Essa aqui é a grande pergunta de Santo Agostinho. Não que os espíritos nos incitem ao mal, mas por que do mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos, muitas vezes, a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, é que as atraís pelo desejo do mal. Pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Vamos marcar essa frase aqui? Eles, vou grifar isso aqui. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Eu até, desculpe, caiu o meu marca-texto, porque eu vou marcar, além de riscar, ainda vou marcar aqui, para isso aqui ficar muito claro. É o que Divaldo sempre diz, né? Cada vez que a gente lê a questão, a gente vê que não viu uma coisa. Ele diz que desde 1948 ele fala isso, ele estuda todos os dias, lê pelo menos 2 questões todos os dias do Livro dos Espíritos. E ele já leu várias vezes as mesmas questões, porque já voltou várias vezes. Ele fala, e cada vez que eu leio eu vejo uma coisa diferente. E é verdade. Já lemos e estou aqui de novo, marcando, escrevendo. Cada hora a gente vê uma coisa diferente. E eles continuam, pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terás outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Essa resposta aqui é contundente. Essa resposta é contundente, é forte, é incisiva, é peremptória, é assertiva. Vejam, porque Deus permite que espíritos nos incitem ao mal. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens do bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Nossa missão, olha os espíritos dizendo, nossa missão é colocar-te no caminho do bem, num bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, é que as atraís pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terás outros que se empenharão a influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos.
Cada um. Cada um. Cada um. Cada um. Responde por si mesmo. Responde por si mesmo. Quando influencia negativamente aos outros, responde por si mesmo pela influência negativa sobre outra pessoa, que fez a outra pessoa errar. Aqui eu chamo a atenção para o artigo 21 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura, item 21, capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo. Item 21, capítulo 7, livro Céu e Inferno. Ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo. Então nós somos os responsáveis pelos nossos atos e pelos atos alheios quando copiados dos nossos atos. Ou pelas consequências quando podíamos impedir e não impedimos. Sugiro lá a leitura do item 21 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Depois a 467 nós já estudamos. Uma leitura rápida novamente. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam pelos seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Os espíritos, 468, cuja influência é repelida pela vontade do homem, renunciam às suas tentativas? Que querias que fizessem? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Esse espírito aqui deve ser um espírito meio abrasileirado, né? Com esse tipo de ditado, né? Meio mineiro, né? O gato e rato aqui é bem nosso, né? Bem brasileiro isso. Eu vou até grifar aqui essa questão 468, porque eu não havia grifado para uma leitura aqui entre nós. Eu, vendo aqui, eu achei interessante. Vejam, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Que querias que fizessem? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, olha a conjunção adversativa, entretanto, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Ou seja, fica ali, só observando, aguardando o momento de agir, quando abrimos os espaços. E a 469, que também já lemos, só uma leitura rápida. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa é a razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui o Evaldo trouxe um ditado popular, a Lâmia trouxe um ajuste ali, a ocasião faz o ladrão. Essa expressão, muitos atribuem, eu não posso afirmar isso, atribuem a Rui Barbosa a correção desse ditado. Porque atribuem, eu não posso afirmar. Dizem que Rui Barbosa teria corrigido o ditado, porque disseram, a ocasião faz o ladrão. Ele teria dito, a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. Teria dito Rui Barbosa isso. Teria, não posso afirmar. A ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. Né? Pelos lados reencarnacionistas tem um sentido sim. Dá para a gente terminar. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, receberam missão de fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, terão alguma responsabilidade nisso? Questão 470.
O Evaldo aqui está corrigindo, dizendo que foi Machado de Assis. Obrigado, Evaldo. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal, respondem eles. Quando o faz, é por sua própria vontade. E, por conseguinte, sofre as consequências. Deus pode até permitir que ele faça para vos provar, mas não o ordena, cabendo a vós repeli-lo. 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou satisfação interior sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física? Eles dizem, é quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente tendes com os espíritos, ou que tivestes com eles durante o sono. Já estudamos aqui sobre o sono e sonhos. E por fim, fechando o tópico, os espíritos, 472, os espíritos que nos querem induzir ao mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Aproveitam as circunstâncias, mas muitas vezes a provocam, impelindo-vos, sem que o saibas, para o objetivo da vossa cobiça. Vossa cobiça, ou seja, nossa. Assim, por exemplo, um homem encontra em seu caminho certa quantia de dinheiro. Não penses que foram os espíritos que trouxeram para ali, que a trouxeram para ali. Contudo, eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois de apoderar-se do dinheiro, enquanto outros lhe sugerem o pensamento de devolver o dinheiro ao dono. Dá-se o mesmo com todas as outras tentações. Interessante. Então aqui nesse conjunto da 456 a 472, hoje rendemos, hein? Lemos várias questões. Traz o mesmo sentido. Nós vemos então ouvimos que essa influência não é absoluta. Ela ocorre, desde que haja uma simbiose de vontades, de interesses. Ok? E vi aqui no início várias pessoas desejando Feliz Páscoa, quando entraram, e eu deixei para falar Feliz Páscoa no final. Para primeiro nós fazermos o nosso estudo e depois falarmos, né? Um minutinho só, um parêntese, dessa ideia da Páscoa, do Peshá, em hebraico, Peshá, que significa passagem. Peshá, para os hebraicos, é a passagem do cativeiro do Egito para a nova Canaã, para o retorno a Canaã. Depois do cativeiro do Egito, lá dos 400 anos mais ou menos de cativeiro, o Peshá, Páscoa, é justamente a libertação. Quando se sentiram libertos e cruzaram o Sinai, o deserto do Sinai. E esse Peshá, essa passagem, ela é comemorada pelos judeus desde os anos 1280 antes de Cristo. É a Peshá, que é comemorada na primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. Ou seja, depois do primeiro dia da primavera, a primeira lua cheia. Eles comemoram a Peshá. E quando Jesus foi crucificado, ele o foi no período da Peshá, no período da Páscoa. Comemorava-se a Páscoa judaica. E ali, naqueles dias de comemoração da Páscoa judaica, Jesus é levado ao sinédrio, Jesus é condenado, Jesus é crucificado. E Jesus reaparece. Aspas, entre aspas, somente para manter o termo do Evangelho, entre aspas, a ressurreição, ressurge, o ressurreto, mas só para atender a palavra dos Evangelhos. Jesus reaparece depois da morte. E aí então, para os cristãos, a Páscoa passa a ter um outro sentido, o mesmo sentido da passagem, do Peshá, mas não a passagem do Sinai, não a passagem da libertação do cativeiro, mas a passagem da libertação da ignorância sobre as coisas de Deus que Jesus veio nos ensinar, da ignorância das coisas do alto que Jesus veio nos falar.
da ignorância, a libertação, a passagem da ignorância sobre a vida. Quando Jesus veio nos falar, lá no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Veio nos ensinar Jesus o que é de fato viver, que a vida não é o interregno entre berço e túmulo. O seu reaparecimento, o seu aspas, reviver, mostrar-se depois da morte, foi a passagem para nos dizer: a vida continua. Foi a passagem para nos dizer: meu reino não é deste mundo. Foi a passagem para nos mostrar que a vida era abundante. O apóstolo Paulo foi dizer: se Jesus não houvesse reaparecido, ele usa o termo ressuscitado, se não houvesse reaparecido, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Por quê? Porque Jesus pregava a vida depois da vida. Jesus pregava a continuidade da vida. E ele se mostra vivo depois da vida, vivo depois da morte. Essa é a Páscoa cristã. É a Páscoa do Cristo. E é interessante perceber a coincidência. No período da primeira lua cheia, pós-equinócio da primavera, que comemoravam os hebreus, a Peixá, também Jesus vem para trazer uma segunda Páscoa, uma segunda ideia de Páscoa, do reviver para a vida, na vida. Reviver para a vida, na própria vida. A Páscoa que nós buscamos, a Páscoa do renascer em Cristo. A Páscoa que o apóstolo Paulo pôde dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Esse é o sentido da Páscoa. É o sentido de renascermos sempre. É o mito do eterno retorno, como falava o filósofo Mircea Eliade. Constantemente repensar a Páscoa como esse libertarmos-nos de nós mesmos, libertarmos-nos das nossas amarras, das amarras de sentimentos, das amarras intelectuais, das amarras do egoísmo, das amarras do orgulho. É a libertação do cativeiro das nossas paixões sobre nós mesmos. Essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa na qual Jesus ressurge, reaparece, reconstrói e vai dizer, quando se encontra com os seus discípulos: a paz esteja convosco. Esse era o cumprimento que Jesus sempre utilizava. Depois do seu reaparecimento, a paz esteja convosco. E alguém perguntou aqui, creio que brincando, e onde o coelho e o chocolate entrou nisso? Tem motivo, sim. É uma brincadeira, mas tem motivo, sim. O coelho, para muitas culturas, ele simbolizava a fertilidade. Então, muitas culturas que se tornaram cristãs e mantiveram algumas características das suas próprias culturas, como o pessoal do Extremo Oriente, eles mantiveram. E a ideia do coelho era a constante fecundação. Então o coelho simbolizava a vida renovando-se, a vida sendo vivida, a vida sendo criada. E puseram o coelho. E o ovo, para muitas culturas, principalmente as nórdicas, as culturas nórdicas, o ovo simbolizava o começo da vida. Então entendiam que a Páscoa era o começo da vida, era viver de novo. Então colocou-se o ovo como um símbolo, já que o ovo seria o começo, na cultura nórdica.
Então percebamos que nas culturas germânicas, nórdicas, elas mantiveram alguns símbolos das suas próprias culturas e os colocaram também no aspecto da religiosidade cristã. Então percebamos que não é só uma brincadeira com ovos e coelhinhos. Tem simbolismos. E nós somos seres simbólicos. Nós vivemos com muitos símbolos nas nossas vidas. Então, que não fiquemos criticando os símbolos, desde que entendamos o sentido deles. Desde que olhemos os coelhinhos e imaginemos a vida em fecundidade. Desde que olhemos os ovos e percebamos a vida no seu começo. Aí não estaremos brincando apenas na simbologia. E não deixaremos que o sentido da vida, o Senhor da vida, continue revivescendo em cada momento, em cada ano que comemoramos ou que pensamos. Desculpe-me fazer esse parêntese, essa digressão, depois do estudo sobre a Páscoa. Com todos os meus erros de interpretação, com todos os meus limites, que ouçamos esse cumprimento de Jesus. Que a paz esteja convosco. Que essa Páscoa possa nascer a paz, renascer a paz. Renascemos-nos nós mesmos para essa vida em Cristo, a vida abundante, como ele falou. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu vou fazer uma proposta. Esse estudo nosso do Livro dos Espíritos, por um tempo, talvez por alguns 2 ou 3 meses, eu deixarei apenas aos domingos. Não teremos às quartas-feiras. Por questões pessoais. Desculpe-me, faremos aos domingos, não às quartas. Pelo menos, talvez por 2 meses, 3 meses, somente aos domingos. Então, nessa semana que se inicia hoje, na quarta-feira, não teremos o estudo. Teremos apenas no domingo. Então, aos domingos, teremos o estudo. Pelo menos por 2 ou 3 meses. Depois, quem sabe a gente retoma. Mas, manteremos aos domingos. E eu ainda vou pensar, talvez, começando às 9 horas. Das 9 às 10, das 9 às 10 e pouquinho, tá certo? Com certeza, só aos domingos. Não mais às quartas, por um tempo, talvez 3 meses. E pode ser que eu proponha no domingo às 9. Isso eu coloco ao longo da semana, eu coloco a mensagem se vamos começar às 9 ou não. Eu acho que mais cedo é legal que a gente aproveita mais amanhã, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a família de vocês, uma feliz Páscoa, e por essa paciência e esse carinho para comigo, Deus lhes pague, Deus lhes pague, Deus os abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser.